Oi, meus queridos da 101. Vamos começar nossa aulinha de hoje repetindo o que foi visto na aula passada, porque a aula de hoje, na verdade, complementa a aula passada. Então, nós vimos o diagrama de Pauli, construímos, isso aqui eu avisei para vocês, que é uma questão já da prova, eu estou dizendo que isso aqui cai para vocês fazerem, e ensinei como se faz. Como se faz? A princípio, então, aqui nós temos os níveis de energia do átomo, né, ou as camadas. Aqui tem o número quântico principal, que é o número da camada, que vai de 1 a 7. E aqui nós temos aquele número máximo de elétrons que cabe em cada camada, que você já sabe lá do 9º ano, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Aqui a gente sabe quantos elétrons cabe em cada subnível, que no S cabe 2, no P6, no D10 e no F14. E o que nós vamos fazer na construção dessa regra, diagrama de Pauli ou regra das diagonais, é distribuir estes elétrons que cabem nos níveis, nós vamos distribuir nos subníveis. Tá? Então vamos lá. Na camada K, que tem número quântico principal 1, cabe 2 elétrons. Então eu escrevo 1 porque é a camada K, S porque é o primeiro subnível e cabe 2 elétrons nesse subnível. Aí eu olho os elétrons da camada K, são 2, e eu já gastei os 2. Então, esta primeira camada, ou nível, não tem subníveis P, D e F, só tem o S. Porque terminar os elétrons do nível. Vamos para a camada L, que é a camada 2, cabe 8 elétrons. Então, eu ponho 2, porque é a camada 2, S, porque é o primeiro subnível, 2, porque é a quantidade de elétrons que cabe. Mas como tem 8 elétrons no nível e eu só gastei 2, eu uso o segundo subnível, o seguinte, que é o P. E eu repito o 2 porque eu ainda estou no nível 2. Então, 2P e cabe 6 elétrons, 2P6. 6 mais 2, 8. Então, acabaram os elétrons deste nível 2. Então, o nível 2 tem o subnível S2 e P6. Não tem mais porque terminaram os elétrons que cabem no nível. Nível M são 18. E ele tem o número 3, não é? Então, 3S2, 3P6. Dá 8 elétrons. Mas cabe 18. Então, vai ao subnível seguinte, que é o D10. Repito o número 3, porque eu ainda estou no nível 3, gastando os elétrons do nível 3. Então, 3S2, 3P6, 3D10, somando os elétrons, que é o númerozinho de cima, né? Dá 18, que é o que cabe aqui. No outro nível, no 4, que é o nível N, cabe 32 elétrons. Então, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, somando tudo, os elétrons de cima, 32, que é o que cabe no nível, né? Então, neste nível aqui, N, foram todos os subníveis. O N, que é o nível 5, é a mesma situação, cabe 32. Então, só o que muda é o númerozinho da frente, porque agora estamos no nível 5. No nível 6, 18 elétrons. Então, não vai ter o último subnível, ó, o 5F. Então, 6S2, 6P6, 6D10, porque se eu somar, dá os 18. E o último, que cabe 8, S2P6, 6 mais 2, 8. Claro que essa regra, ela vai aumentar, gente. Ela vai ficar muito maior, porque os elementos estão sendo ainda fabricados em laboratório, não é? Elementos artificiais. E o número atômico está na sequência, ele está aumentando. Então, vai chegar uma hora, já chegou essa hora, inclusive, que tem que aumentar a regra para caber os elementos com seus devidos números atômicos, caber aqui os elétrons dele, na regra. Só que a nível de ensino médio, ainda a gente vai usar só essa regra aqui. Bom, eu expliquei para vocês que isso aqui que a gente fez, ó, foi para entender de onde é que saiu essa regra. Porque agora, daqui para frente, na hora de distribuir, que é a aula de hoje, isso aqui já teve a sua função. Vocês já entenderam de onde é que saiu, então eu vou apagar para vocês saberem que isso não tem mais significado agora na regra. Bom, a regra é chamada diagrama de Pauli, é a regra das diagonais. Aí a gente traça diagonais. Vocês traçaram uma aqui, aí a gente baixa, tem outra aqui.
Ó, outra aqui são as diagonais da regra, tá? E vocês vão baixando, ó, e vai dando certinho aqui na diagonal, que agora a importância da regra são exatamente essas diagonais. Porque nós vamos distribuir os elétrons dos elementos, dos átomos dos elementos, e nós vamos obedecer assim, ó. Ela sempre tem a flechinha, ó, a setinha para cá. E você tem que imaginar que isso tem que virar uma seta só, uma enorme de uma flecha. Então, ó, lê 1S2, essa pontinha, emenda na origem da outra, ó, 2S2, lê, emenda na outra, 2P6, 3S2, emenda na outra, lê toda até o fim, volta, lê toda, até terminar os elétrons. Então, eu tinha dado uns para vocês fazerem, eu repeti aqui 2 deles para continuar o exercício. Agora, então, assim, ó, nós vimos também que tem 4 números quânticos. O número quântico principal, que é esse que está aqui, que nós já usamos para fazer a regra. O número quântico secundário, que é o número dos subníveis, então o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3, sempre. E o número quântico magnético varia de menos L a mais L. Então, se é 0 L, o M é 0. Se o L é 1, menos 1, 0 e 1. Então, que nem a regra de o eixo da matemática que o professor Galvão ensina para vocês, ó, do menos até o mais, passando pelo zero. O número de orbitais é o número de valores que tiver aqui. Então, o S tem um valor, então, um orbital, um quadrinho. O P tem 3 valores, 3 orbitais, 3 quadrinhos. O D tem 1, 2, 3, 4, 5 valores, 5 orbitais, 5 quadrinhos, que são os orbitais. O F tem 7 valores, 7 orbitais, 7 quadrinhos. E em cada orbital cabe 2 elétrons, ali que são as flechinhas, um para cima, outro para baixo. Então, o subnível S cabe no máximo 2 elétrons. No P, ó, 2, 4, 6. No D, 2, 4, 6, 8 e 10. E aqui 14. Foi dali que saiu isso aqui. S2, P6, D10, F14. E a gente confeccionou a regra. Mas agora a gente vai aprofundar. Nós vamos dizer, vamos achar os números quânticos para o elétron do átomo, tá? Esses números quânticos, eu expliquei para vocês que eles nos dão o endereço do elétron. Em que camada está, em que subnível está, em que orbital e como é que eu giro. Se é o giro horário ou anti-horário ao redor do núcleo. Então, o exercício está aqui, ó. Dê os 4 números quânticos, vai ser o enunciado mais ou menos assim, ó. Dê os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do chumbo, que o número atômico é 82. O que esse elétron de diferenciação? É a última coisa que a gente escrever na distribuição. Porque essa regra, gente, é de acordo com a energia, não é a ordem numérica, né? Tanto que vocês estão vendo que muda, né? Tá no 4S, passa de repente para o 3, depois tá no 4, passa para o 5, quer dizer, não é ordem numérica, é ordem de energia. E o que diferencia um átomo do outro é o último elétron escrito aqui na distribuição. Isso faz toda a diferença. Então, nós vamos começar o exercício, vocês vão ver o passo a passo. Ó. Então, a primeira coisa, eu distribuir de acordo com a regra. Vocês acompanhem ali, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, sempre obedecendo a diagonal. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, mais cabe 6P6, cabe 6 no P, mas o meu número é 82. Então, ó, eu somo 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48, 56, 60, 70, 82, que é o número atômico que eu tenho aqui. Então, cabe no máximo 6, mas eu não precisei de 6, eu precisei de 2 para completar. Muito bem, então eu já sei que o último, o que interessa é o 6P2. Bom, aí começa o nosso exercício. 6P2, se é
P, eu sei que o P, subnível P, tem 3 orbitais. Então, eu vou lá e desenho os orbitais dele. Pronto. Ó, era P. P, eu olhei aqui, tem 3 orbitais. 1, 2, 3 orbitais. Aí eu vou ver os elétrons. Cabe 6, mas ele não tem 6, ele tem 2. Então, gente, nós distribuímos assim, colocamos todos primeiro para cima. Se tivesse mais, se fosse 6, eu ia colocar 1, 2, 3. Ó, se fosse 4, eu pararia aqui. Se fosse 6P5, eu pararia aqui. Se fosse 6P6, eu pararia aqui. Mas é 6P2, então eu boto 2 para cima e terminou, não tem mais elétrons. Então, tá aqui. Tá. Coloquei os orbitais. Aqui embaixo eu tenho que colocar os valores. Porque se eu tenho 3 valores, ele é P, ó. Então, é menos 1, 0 e 1. Um valor para cada orbital, ó. E agora eu vou dizer os números quânticos. O principal, o secundário, o magnético e o spin, os 4. Então, vamos lá. Primeiro, o número quântico principal, esse o Nzinho, a gente já viu que sai, que é daqui da regra, ó. Vocês lembram que aqui tinha o número quântico principal e aqui tinha as camadas. A camada K, L, M, N, O, P, Q e os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o número quântico principal. Então, o número quântico principal é sempre esse número que está aqui, ó. É o número da frente do subnível. É 6. O número quântico secundário é este aqui, ó. Depende do subnível. Então, o principal depende do nível. O secundário depende do subnível. Então, se for S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Sempre. No nosso caso, é o Pzinho. Então, o P vale quanto? Ó, P tem o L valendo 1. L, 1. Se o L é 1, a gente sabe que o M pode ser menos 1, 0 e 1. Porque está escrito aqui, inclusive, ó. Se o L for 1, o M pode ser menos 1, 0 e 1. Então, tá ali, menos 1, 0 e 1. Mas aqui eu tinha 2 só, ó. 2 elétrons. Então, o 2 é o último, é esse aqui. Eu olho o último de todos. Bom, o 2, o segundo elétron, quanto que vale o M dele? O M dele vale 0. Então, o M saiu daqui. E o spin, a gente viu que é sempre mais meio ou menos meio. É sempre o meio. Ah, isso é convencionado, é sempre meio. Pode escrever 0,5, porque 1 dividido por 2 dá 0,5. Mas é sempre meio. Só que em química, eu expliquei para vocês que é o contrário. Quando está positivo, ele está para baixo. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho spin é meio, porque sempre vai ser meio. E ele está para cima, então ele é negativo. O positivo é para baixo. Podia ser escrito assim, menos 0,5. Mas vai ser sempre meio. Vamos ver o outro aqui. Ó, 57 agora o número que eu tenho que distribuir. Então, fui lá, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14. Vamos contar, ó. 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48, 48, 56. É 57. Então, eu ponho o próximo, depois do 6S2, é o 4F. Só que cabe 14, mas nós só temos 1 para distribuir. 4F1. Vamos seguir o esqueminha, ó. 4F1 é o último escrito, então é esse que interessa para distribuir. Se é F, eu olho ali. F, quantos orbitais tem? Quantos quadrinhos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos elétrons eu tenho? 1. Pronto, vou parar aqui. Tá? Vamos lá. N, L, M e S. Bom,
o número quântico principal é um número que acompanha o subnível. Aqui, ó, era o 6 que acompanhava, o N é 6. Aqui é 4, então o N é 4. Então o N veio daqui, ó. Tá? O subnível é F, que vem, quem vai me dar o L é o subnível. Ó, se fosse S era 0, P 1, D 2, quanto que vale o F? 3. Muito bem. Se o L, então o L saiu do subnível. Se o L é 3, eu já começo a contar aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Bom, o M é onde parou a distribuição dos elétrons nos orbitais, mas aqui eu só tenho 1, então o M é menos 3. E o spin, como eu já havia dito para vocês, é 1/2, ou 0,5. É sempre o meio, e tá para cima de novo. Então é negativo, porque para cima é negativo e para baixo é positivo. Eu quero colocar mais um exercício. Bom, então agora vai aparecer lá no Classroom a nossa aula e uma série de exercícios para vocês completarem assim. Tá? Então sempre lembrando que quando for para baixo, a flechinha, é um meio, tá? Só que aí é um meio positivo, só isso que vai mudar. Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês completarem do Classroom, tá bom? Era isso então.